Você está preparado para a maior crise espiritual da história? As profecias de Daniel e Apocalipse não são contos antigos, mas alertas urgentes para os dias em que estamos vivendo. O juízo está próximo, as verdades estão sendo reveladas, mas muitos ainda dormem. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar sua vida para sempre. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém? E meus queridos, hoje eu quero convidar vocês a refletir um pouco comigo sobre uma mensagem poderosa e também transformadora que é um chamado direto de Cristo para o povo dos nossos dias. A palavra de Deus nos diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Bom, hoje nós vivemos em tempos críticos, em dias em que as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. E o ponto em questão é: estamos prontos para ouvir o que Deus tem a nos dizer hoje? Queridos, vivemos sim em tempos difíceis na história desse mundo e as profecias de Daniel e do Apocalipse, elas não são meras narrativas distantes, mas elas são alertas vivos que nos chamam à vigilância, ao arrependimento e também à firme fé em Cristo Jesus. E sendo assim, nós precisamos agora acordar para a seriedade dos acontecimentos que estão se desenrolando bem aí ao nosso redor e precisamos entender que a nossa responsabilidade como povo remanescente de Deus é urgente e também inadiável. Veja, o Espírito de Profecia nos diz: se nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, realizar-se-ia uma reforma em nossas igrejas. Amigos, infelizmente, muitos de nós vivemos como se o mundo fosse continuar para sempre. As distrações da vida, as preocupações com os bens materiais e também os prazeres que são passageiros estão levando muitos de nós para longe da realidade da proximidade do juízo investigativo dos vivos e da volta de Jesus. Contudo, a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus 25, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Amigos, a mensagem das Escrituras é clara e ela nos adverte que devemos estar prontos para o retorno de Cristo e devemos estar preparados para dar a razão da nossa esperança diante de homens comuns e também diante de autoridades. Bom, o Apocalipse não apenas revela os juízos divinos, mas ele também apresenta a gloriosa figura de Cristo como sendo o centro da nossa esperança e salvação. No Apocalipse, é dito que Jesus é a raiz e a geração de Davi, ou seja, o legítimo rei redentor. E o Apocalipse também apresenta Jesus como a brilhante estrela da manhã, a qual ilumina o caminho para o povo de Deus em meio às trevas do mundo e que logo vai raiar na manhã gloriosa da eterna salvação. Amém? Queridos, o mundo hoje vive em um momento de muita confusão espiritual e muitos estão enganados pelas falsas doutrinas e também estão distraídos pelas vaidades dessa vida. E, na verdade, o próprio Senhor nos advertiu dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Veja, a mensagem para nós é clara. Não há tempo para complacência ou para indiferença. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade para compartilhar o Evangelho. Bom, o Espírito de Profecia fala isso. Deixemos que Daniel fale, que fale o Apocalipse e digam a verdade. Seja qual for o aspecto do assunto apresentado, elevai a Jesus como centro de toda a esperança. Irmãos, sem Cristo não existe esperança e muito menos salvação. Nós devemos proclamar ao mundo não apenas as verdades proféticas que nos foram dadas, mas devemos falar a respeito da necessidade urgente do arrependimento, da submissão ao nosso Senhor. Veja,
Lá em Evangelismo, na página 119, o Espírito de Profecia nos diz que existem ocasiões em que devemos ficar quietos e ver a salvação de Deus. E isso significa que nem sempre devemos nos envolver aí em discussões e também em contendas doutrinárias a respeito de determinados pontos, porque se a mensagem da cruz primeiramente não convencer e converter os corações, nenhum outro ponto doutrinário vai fazer isso. Amigos, seja qual for o assunto que nós abordarmos, precisamos sempre elevar Jesus como o centro da nossa mensagem. E embora nós devemos sim apresentar diante do mundo as profecias, fato é que se nós não pregarmos sobre um Salvador vivo, que morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida eterna, as profecias e as doutrinas não poderão alcançar os corações humanos. Veja, o próprio Espírito de Profecia enfatiza assim: elevai a Jesus como o centro de toda a esperança. Bom, a palavra de Deus é descrita como uma espada de dois gumes que corta para então revelar a verdade e para expor o erro. E sendo assim, embora devemos falar sobre um Salvador que viveu, morreu, ressuscitou e que está intercedendo por todos aqueles que Ele ama tanto, ao mesmo tempo, não podemos suavizar a mensagem do juízo para então agradar aos homens, mas precisamos falar com clareza e também com autoridade, mesmo que sejamos rejeitados. Como está escrito lá em Isaías capítulo 58, versículo 1, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta e anuncia a meu povo a sua transgressão. Bom, semelhantemente aos antigos profetas, nós somos chamados a advertir o mundo dos perigos que estão se aproximando. Contudo, devemos nos lembrar que a preparação para os últimos dias não é apenas uma questão de conhecimento intelectual e de compreensão das profecias de Daniel e do Apocalipse, porque Deus não busca apenas teólogos ou eruditos, mas Ele busca homens e também mulheres que estejam dispostos a serem cheios do Espírito Santo e capazes de discernir a verdade e permanecerem diante de príncipes e também de governantes. E dando um respaldo aí sobre o que eu acabei de falar, o Espírito de Profecia nos diz assim: Deus pode ensinar-nos mais em um momento pelo seu Santo Espírito do que poderíeis aprender com os grandes homens da terra. Queridos, Deus deseja derramar sua graça sobre cada um de nós e Ele está nos oferecendo um banquete espiritual diariamente através da sua palavra. E, como está registrado lá no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 135, poderemos ter um banquete de boas coisas cada dia, pois Deus pode abrir para nós todo o tesouro dos céus. Bom, o tempo é curto e a nossa responsabilidade como servos de Deus é grande. A mensagem do Apocalipse e de Daniel não pode ser negligenciada nem diluída, mas nós devemos proclamar essa mensagem com coragem e mantendo Cristo sempre no centro de toda a pregação. E que cada um de nós desperte para a urgência do momento e que venhamos então a buscar diariamente a graça e a sabedoria de Deus, porque está escrito: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Então, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.